fez para mim. Olha como é o evangelho, é pequenininho, tá vendo? Mas é igual a pergunta que ela fez. Naquele tempo, a mãe e os irmãos de Jesus aproximaram-se, mas não podiam chegar perto dele por causa da multidão. Então anunciaram a Jesus: tua mãe e teus irmãos estão aí fora e querem te ver. Teus irmãos. Ela me perguntou: ele tem irmãos? Jesus respondeu: minha mãe e meus irmãos são aqueles que ouvem a palavra de Deus e a põem em prática. Então, aquilo que eu tinha dito para vocês, é um costume local, essa colocação irmãos, como eu disse para vocês, que tem lá na tribo do Padre Godwin, para quem conhece o Padre Godwin, que é nigeriano, africano, ele disse que na tribo, acho que foi na tribo, agora também não sei se é na tribo ou se é na Nigéria, mas enfim, vamos dizer que seja na tribo, pelo menos, eles se chamam de irmãos também, apesar de serem primos, parentes, assim, eles se chamam de irmãos. Então, aqui é uma maneira, como é que se diz? Dessa maneira de falar local, até porque o Jesus é o único filho de Maria, que foi a pergunta dela, né? E eu falei, sim, é o único filho. Tanto é que ela é virgem, considerada virgem antes, durante e depois do parto. É o único filho dela. Como a gente ainda está no mês da Bíblia, mês de setembro, eu vou pegar ela aqui, porque depois que a gente sai dos evangelhos, a gente entra, quando a gente for ler a Bíblia, né? A gente entra nos Atos dos Apóstolos, e aí vai aparecer ali o apóstolo Paulo, e Pedro também. Mas Paulo é o que mais escreve. Ele tem as cartas dele, uma até que... Cadê o menino? O Luciano. Luciano, cadê você? O Luciano sumiu. Apareceu. Você conhece a música que o... Oh, meu Deus, agora esqueci o nome do rapaz. Aqui, eu acho que ele é de Brasília, que ele musicou uma música de Paulo. Renato Russo. Renato Russo, isso. Renato Russo. Ele musicou Ainda que eu falasse a língua dos anjos. Essa música é do Evangelho de São Paulo. Evangelho não, Evangelho são os 4 evangelistas. Das cartas de Paulo, ainda que eu falasse a língua dos anjos, mas se eu não tivesse caridade, eu não seria nada. O Renato Russo, ele gravou uma música, e ficou bem bonito, porque tinha um vozeirão bonito, né? Mas é das cartas de Paulo. Eu acho que é carta aos Coríntios, conhecido como hino da caridade. Deixa eu achar ela aqui. É muito bonita. São as cartas dele aos romanos, aos coríntios, Coríntios 1, eu não lembro mais qual é, acho que é Coríntios 1, 11. Ou Coríntios 2, 11. Não lembro direito. Mas, enfim, quem é Paulo, né? Paulo é um judeu radical. Todos eles são judeus ali, né? Não podemos esquecer disso. Os únicos que não são judeus são os do Império Romano, que é Pilatos, Herodes, esses não são. César, dai a César o que é de César, mas o resto todo é judeu. Os judeus se dividiram, uns pediram para crucificar e outros pediram para não crucificar. Os que não queriam a morte de Jesus são aqueles que serão depois os cristãos. Então, Paulo é um judeu. E Paulo é um judeu contra o cristão. Ali naquele momento não tinha esse nome assim, tão dessa forma como a gente tem hoje, mas ele é um homem que ia contra aquilo que estava sendo dito por Jesus. Jesus já tinha morrido. E logo na carta que tem o Ato dos Apóstolos, a gente tem Estevão, que é um dos seguidores de Jesus, que vai morrer apedrejado. E Paulo está lá naquela morte, presencia, e percebe-se que ele tem uma influência naquela situação da morte do outro, pela leitura da Bíblia. E depois ele vai sair em perseguição dos judeus e vai para Damasco, e no caminho para Damasco ele cai do cavalo, e ele tem uma visão, aliás, ele ouve a voz de Jesus perguntando a ele: Paulo, por que me persegues? E aí, a partir daquela pergunta, ele diz: quem, Senhor? E eles só chamam de Senhor quando eles têm a consciência de que é Deus, porque a palavra Senhor é a palavra que os judeus, nós também, né, mas na época,
que os judeus usam para falar sobre Deus, até porque eles nem pronunciam o nome do Senhor, vamos dizer assim. Até hoje tem uma maneira que eles falam Adonai. Para eles é muito difícil pronunciar o nome do Senhor, um sinal de respeito, evidentemente, né? E ele pergunta, mas Senhor, quem é o Senhor? Então ele ali já considera que ele está ouvindo a voz de Deus. E ele diz, eu sou Jesus, que você persegue. Jesus diz para ele. Então, a partir daquele momento, ele tem uma conversão absoluta e se torna, então, uma das pilastras, vamos dizer assim, do cristianismo, junto com Pedro. São os dois sustentáculos da igreja, Paulo e Pedro. Pedro, como aquele a quem Jesus deu as chaves, que abre e que fecha, a pessoa do Papa. E tal. 15 minutos. Oi, Shelly. Era ela que estava faltando. Dá as chaves, para Pedro, ele dá as chaves da igreja. Então, Pedro a partir de Pedro seria o primeiro Papa, e todos os papas, então, a gente diz, é Pedro, né? Estão sentados na cadeira de Pedro, ele é o Papa, e o Papa, então, é essa pessoa que senta na cadeira de Pedro. E Paulo, ele tem nessas cartas toda uma doutrina da igreja. A doutrina da igreja é centrada muito no que diz Paulo. E Paulo, então, nessa conversão, torna esse apóstolo que vai dar a vida pelo evangelho. Paulo é um homem muito culto, ele conhecia muito bem o Antigo Testamento, porque ele era um estudioso, e ele, então, consegue fazer as ligações com grande perfeição entre uma coisa e outra, porque eles estão, como eu disse para vocês, a gente tem que conhecer, pelo menos entender o sentido do Antigo Testamento, para conseguir entender o Novo Testamento. Ao mesmo tempo que também, quando a gente lê o Novo, a gente vai lá no Antigo para poder fazer as conexões. E Paulo faz isso com majestade, maestria, né? Porque ele é muito inteligente e é um homem muito culto. E ele vai pregar o evangelho, vai dar a vida pelo evangelho, e as cartas dele, então, são muito famosas. Depois nós temos outras cartas de Timóteo, cartas de Tito, cartas de Tiago, também de Pedro, João, que é o evangelista, que no final e último livro escreve Apocalipse. Apocalipse é escrito por São João, e tem muitos cristãos achando que nós estamos começando a botar o pé no Apocalipse. É uma possibilidade. E já começam a haver algumas nuances do Apocalipse no ar. Muito bem. No Evangelho de ontem, eu falei do Evangelho de hoje. No Evangelho de ontem, também tem uma passagem interessante. Deixa eu pegar ele aqui. O Evangelho de ontem. Aqui tem, para quem quiser ler os Evangelhos, vocês botarem na Canção Nova, é de liturgia diária. E vocês têm, a gente tem no computador, no computador também, né? Mas no celular, os Evangelhos. Ontem, não é esse. Então, ler o Evangelho. Não é esse aqui que estava por fora ontem. Não é esse. Então, qual é o dia do Evangelho que eu fiquei pensando aqui no Evangelho? Dia 20, aqui. O Evangelho. Dia 20. Ele fala aqui do dia 20, então, domingo. O reino dos céus é como a história do patrão que saiu de madrugada para contratar trabalhadores para a sua vinha. Combinou com os trabalhadores uma moeda de prata por dia e os mandou para a vinha. Saiu de madrugada, depois às 9 horas da manhã saiu de novo. Viu que outros que estavam na praça desocupados, viu outros e lhes disse, ide também vós para a minha vinha e vos pagarei o que for justo. E eles foram. Depois saiu de novo ao meio-dia,
às 3 horas da tarde, às 5 horas da tarde, e fez as mesmas coisas. Ele encontrava as pessoas e perguntava às pessoas se elas queriam ir trabalhar na vinha, e aqueles que foram, ele foi fazer o pagamento quando for fazer o pagamento, quando chegou no final do trabalho. Aí chegou à tarde, o patrão disse ao administrador: chama os trabalhadores e paga-lhes uma diária a todos, começando pelos últimos até os primeiros. Aí o que aconteceu? Os que tinham começado às 5 da tarde trabalharam pouquíssimo, né? E receberam a mesma coisa daqueles que tinham começado desde madrugada. E aí, os que começaram cedo começaram a resmungar, porque eles receberam a mesma coisa dos que tinham trabalhado poucas horas. E aí, o patrão diz o seguinte: mas vocês não têm nada que reclamar. O que eu tinha combinado com vocês era: se vocês chegam de madrugada, eu vou pagar tanto. Eu não paguei o que eu disse que ia pagar? Então, eu paguei o que eu disse que ia pagar. Agora ele pergunta: por acaso não tenho o direito de fazer o que quero com aquilo que me pertence? Quer dizer, não posso pagar a quem eu quiser, quanto eu quiser? Ou estás com inveja porque estou sendo bom? E essa pergunta, estás com inveja porque estou sendo bom, foi a pergunta que ficou para mim. Inveja porque estou sendo bom. O que acontece? Isso acontece em qualquer situação, tanto dentro ou fora da igreja, mas é muito comum que as pessoas queiram desvirtuar aquelas pessoas que estão sendo boas. Isso aqui que ele diz, a inveja que eu estou sendo porque eu estou sendo bom, é muito comum na maneira de agir de muita gente. As pessoas põem a gente para o outro lado, querem que a gente vá para o outro lado, porque elas têm inveja porque a gente está sendo bom. Eu nunca tinha pensado nisso, até que veio um pensamento nessa direção, mas, assim, focado dentro da religião. Porque o que acontece? É porque eu tenho algumas situações que, quando eu estou fazendo a catequese, eu me lembro de acontecerem, e situações que me chamaram muita atenção na história do medo de uma pessoa ter de se condenar. Porque aqui nós estamos falando da salvação. Então, conto para vocês. Uma vez eu estava tendo uma aula de filosofia, muito tempo atrás, acho que foi em 2011, quase 10 anos, por aí, 9, 10 anos atrás. E, de repente, o professor disse assim, eu não sei o que, nem sei, eu fiquei com aquilo na cabeça, que eu nem sei mais o que ele disse. A única coisa que eu me lembro que ele disse foi isso: nós que estamos condenados, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Aí eu falei, gente, mas quem está condenado? Por que condenado? Por que ele usou aquela palavra? Que não tinha nada a ver, ele não estava falando de religião. Ele simplesmente falou, nós que estamos condenados, não sei o que acontece conosco. E aquilo me ficou na cabeça, que estamos condenados. Então, assim, quando a gente pensa em salvação, pensa em pecado mortal. O que é o pecado mortal? É aquele que nos condena. O pecado mortal faz com que a gente em pecado mortal, é condenado. Está condenado, vai para o inferno. Então, a pessoa, eu acho que ela tem... Primeiro, ela pode querer levar o outro para uma direção que o outro não quer, por inveja daquele que está sendo bom. E segundo, ela tem a nítida impressão, eu acho, que ela nunca vai ser perdoada. Eu acho que essa impressão é muito forte, por isso que eu toquei nesse assunto. E aconteceu uma outra coisa, de uma outra vez, catequese de adultos, né? Essa foi catequese de adultos. Isso eu me lembro do que eu estava falando. Estava falando do pecado, da condenação, da questão demoníaca, a existência do diabo, acreditar nessa existência, muito bem. E, de repente, a pessoa era uma adulta, ela já tem uns quase 40 anos. Ela virou para mim e disse assim, eu vou falar uma coisa. Eu falei, pois não. Eu sou casada e eu não lembro mais quem é que botou isso na cabeça dela, não sei quem falou para ela, que achava que o marido dela, ela achava que alguém disse, não sei, viu, sei lá, viu não, eu acho que achava, o marido dela estava tendo um caso com a vizinha.
E aí, ela, foi do nada, ela começou a falar isso do nada. Aí ela disse assim, aí eu fiquei com tanta raiva daquilo, com tanto ódio, que eu fui num lugar que se faz malefícios e pedi lá para a pessoa, o feiticeiro, o bruxo, sei lá, que queria fazer alguma coisa contra essa pessoa. E aí ele me disse para fazer, eram duas coisas que ele mandou ela fazer. Uma era botar um bonequinho numa caixa, jogar na água, uma coisa assim. Jogar no lago, não sei o quê. Era um malefício mortal. Aí a mulher não morreu, a vizinha. Aí ela voltou lá. Aí ela voltou lá e aí ele disse, então você agora vai no cemitério ao meio-dia fazer não sei o que lá. Ela foi. E ela, ninguém morreu. Nem ela, nem a vizinha. Não morreu. Mas o fato é que ela ficou impressionada com ela mesma, com as atitudes que ela teve. De você chegar aí, você chegar a contar isso, mas você não conta isso mais nem por um decreto. Ela ficou extremamente chocada com ela mesma. E aí ela continuou. Ela disse assim, e aí eu me arrependi, porque depois que eu comecei a praticar esse tipo de coisa, me aconteceu uma coisa. Eu estava, não sei onde é que ela estava, não me lembro direito, e aí ela disse assim, e eu fui conduzida, quando ela acordou, ela estava num lugar cheio de fezes, tipo de um lixão, quando ela, quer dizer, ela foi tomada por um espírito, foi isso que ela disse, e quando ela se deu conta, o negócio saiu dela, ela estava dentro de um local cheio de sujeira, de fezes, e ela disse assim, nunca me esqueço dessa frase, eu comia cocô como se fosse chocolate. E agora, aí eu falei, você está fazendo o que aqui na igreja? Aí ela disse assim, é porque me mandaram vir aqui na casa do grande. Eu falei, quem é o grande? Aí ela disse, é Jesus. Mas ela expressou a angústia dela, que ela tinha um arrependimento, mas como catequista, você só pode fazer uma oração para uma pessoa, você não tem como. Aí já é um caso, se você quiser trabalhar, mas uma vez que alguma coisa já penetra nela, o espírito que carrega para lá e para cá, já quase que é um exorcismo. E ela nunca mais apareceu. Mas naquele momento, eu disse para ela, porque às vezes ela não conseguiria, quem fizesse, ela precisava de uma ajuda de um padre, eu falei para ela procurar, eu não sei o que aconteceu, porque ela nunca mais apareceu. Mas é necessário que as pessoas tenham conhecimento, porque são duas situações muito semelhantes. Um lá, o professor achava que estava condenado, se chamou de condenado, e ela também tendo uma atitude muito estranha, se sentindo tão mal com aquela atitude que ela teve de realmente desejar, não só desejar, mas fazer alguma coisa para que a pessoa morresse, né? Morresse na magia. Então, esta questão de condenação, porque Paulo, até porque eu estou me lembrando também de Paulo, que caiu e ouviu a voz de Jesus, e ele disse, por que me persegues? Então, a pessoa quando tem um medo, depois de ter feito alguma coisa contra Deus, malefícios, etc., trabalhos, essas coisas que as pessoas fazem, elas acabam se sentindo condenadas. Porque elas sabem exatamente, eu não sei como aquela moça expressou aquilo, mas ninguém expressa isso. Eu fui lá tentando matar o outro na macumba. Você não fala uma coisa dessa de jeito nenhum. É porque ela realmente se arrependeu. Ela fez e se arrependeu mesmo. Então, assim, você tem os arrependimentos e eles são a sua salvação. Nós não estamos condenados. Nós só vamos nos condenar se a gente não se arrepender. A moça se arrependeu. Então, se ela não praticou mais nada, ela não está condenada. Mas isso tem que ficar muito claro para as pessoas, porque depois, às vezes, de fazer tanta maldade, a pessoa não tem mais, acha que não tem mais chance nenhuma.
ela se sente realmente condenada e acha que está condenada. Mas o fato é que Jesus não veio para condenar ninguém, ele veio para salvar. E ele diz: eu vim para os pecadores e não para os justos. Porque os justos, eles, apesar de terem os seus pecados, mas são pecados simples, que a gente chama de veniais. E os pecadores, que se chamam pecadores, são os pecadores mesmo dos pecados mortais. E os pecados mortais, que isso também é... Como é que eu vou dizer? A gente vê isso também na catequese, né? Pecados mortais e pecados veniais. Os pecados mortais, eles são aqueles que se referem aos 10 mandamentos. Nos 10 mandamentos, você tem os 3 primeiros mandamentos são em relação a Deus e os 7 últimos são em relação aos homens. Então, os 3 primeiros mandamentos, amar a Deus acima de todas as coisas, o próximo como a si mesmo, e respeitar. Então, você ama a Deus, ama o próximo e respeita os dias santos. São os 3 mandamentos, os 3 são na direção de Deus, esses 3 primeiros. Só que para você chegar nesses 3, você tem que passar pelos outros 7, porque o próprio evangelista diz isso. Como é que você vai dizer que ama a Deus se você nem ama o que está do seu lado? Então, você tem que passar primeiro por aqui, por onde a gente está. Passar, que eu quero dizer, é da nossa relação com os outros, os nossos semelhantes, né? A gente procurar ter essas relações de amar ao próximo como a gente mesmo. E isso é muito difícil, até porque é difícil amar a gente mesmo. Não é porque não é tão simples também se amar, não. Não é uma coisa simples. Tem gente que não consegue. Tem gente que tem complexos de inferioridade, não consegue. Tem gente que também tem o de superioridade, então acha que nada que oferece está na altura dele, então também acaba que não consegue, porque se tudo que eu te ofereço, tá, você diz, não, isso não, porque eu sou melhor do que isso tudo, acaba que você fica isolado, não consegue amar ninguém. Então, os outros 7, que é honrar pai e mãe, não matarás, não cometer adultério, não roubarás, o falso testemunho, que também não pode ser dado, a inveja sobre as coisas alheias. Esses são os pecados que nós cometemos aqui em relação aos seres humanos, aos outros que estão à nossa volta. Aliás, o outro, um dos 3 em relação a Deus, é também não falar o nome de Deus em vão. Então, em vão, nem a gente pode fazer o falso testemunho, nem falar o nome de Deus em vão. Primeiro é não falar o nome de Deus em vão, depois não é bem fazer um falso testemunho. Não dar um falso testemunho, né? Não falar nada de forma errônea. Falso testemunho. Então, esses mandamentos, quando a gente incide, cai num deles, a gente está em pecado mortal. Esses são os pecados mortais. Mas o que eu tinha visto na semana passada com os meninos é o seguinte: nós temos a impressão dos pecados da carne, pecado de adultério, por exemplo, pecado da carne, os pecados sexuais, todos os pecados sexuais, estupros, inclusive, pedofilias, pecados da carne, que você conhece, sodomia. Na verdade, a carne em si, ela não peca. Quem peca é a sua cabeça que maquina o negócio para você fazer o negócio. Não tem como a sua própria pele, assim, pecar. O pecado da carne, ele faz referência ao pecado da sua mente, que pensa o que eu vou fazer com o meu corpo, seja nas relações sexuais, seja, enfim. Então, quando a gente tem esses pecados, eles vêm enumerados, que eu tinha lido para eles ontem, porque a gente fica muito preso achando que o pecado da carne é pecado só de sexo. Não, o sexo, adultério, qualquer coisa assim, não. Aquilo ali é só o meio de fazer o pecado nasce no seu pensamento. Quando a gente vai fazer como é que chama?
a gente faz um pequeno pedido de desculpas na oração em que você diz: confesso a Deus e a vós, irmãos, que pequei muitas vezes, por pensamentos, palavras, atos e omissões. Começa nos pensamentos. Pensamentos, palavras, atos e omissões. Então, aonde nasce tudo é no nosso pensamento. É dali, nada que a gente faz, seja bom, seja ruim, nada, tudo passa pelo nosso pensamento. A gente não faz nada que não tenha pensado antes. Ainda que seja um pensamento, como eu vou dizer, de impulso. Eu chego e vejo, sei lá, meu marido ou minha mulher com outro na cama, aquilo é rápido. Eu vou lá, pego uma arma e mato todo mundo. Mas eu pensei, tanto é que eu fui lá pegar a arma. Nada que a gente faz, melhor dizendo, tudo que a gente faz passa pelo nosso pensamento. E para isso a gente tem os controles internos, não só os controles internos religiosos, mas os controles mesmo. Eu sei que se eu matar alguém, eu vou preso. Controle que a gente tem dentro da civilização, da sociedade que a gente vive. Então, os nossos pecados passam pelo nosso pensamento. E a gente age com o nosso corpo, até para matar os outros, a gente tem que usar o corpo para fazer isso. Mas os pecados são pecados dos nossos pensamentos. Então, aqui, ó, a idolatria, então, quando ele fala dos pecados sobre quais são, ele fala da idolatria, deixa eu ver se eu acho aqui, fala de outros, que são esses exatamente os da carne, que a gente pensa Tá falhando, Luciana. Tá bom. Luciana, tá falhando, ninguém tá conseguindo te ouvir não, tá? Perdeu a conexão. Agora eu voltei. Só o áudio. Voltou a conexão. Voltou. Tá caindo a conexão. Estão me ouvindo? Vocês estão... Agora sim. Caiu a conexão. Né? A conexão está vindo. Deixa eu ver aqui. Se eu acho aqui. Da outra vez, o Jailson tinha um negócio lá para brincar com os meninos, agora caiu a conexão. É isso mesmo. Agora deixa eu achar a Bíbliazinha azul. A Neurenes, ela pede para a gente usar a Bíblia azulzinha, que é a Bíblia do CNBB. Onde que está essa Bíblia? Deixa eu ver se eu acho aqui. Eu achei a... tá aqui. Ela gosta dessa aqui, ela pede para a gente usar essa aqui, azulzinha, da CNBB, que é uma tradução mais tranquila. Deixa eu ver aqui. Não vos iludais. Então, veja bem, os que não herdarão o reino dos céus não são só os da carne, que a gente sempre fica preso nisso. Os imorais, aí muitas vezes entra os da carne, mas nem tudo que é imoral é só coisa da carne. Os idólatras é quem adora outro Deus, tem nada com coisa da carne. Os adúlteros, os efeminados, os sodomitas, os ladrões, os avarentos, os beberrões, os caluniadores, os fraudadores, não terão parte no reino de Deus. E alguns de vós éreis isso? Ele pergunta. Isso é Paulo. Fostes, porém, lavados, fostes santificados, fostes justificados em nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito de nosso Deus. Então, esses são, quando a gente lê os 10 mandamentos, sim, claro. Mas aqui ele coloca de uma forma bem mais fácil até da gente entender, porque tem muita coisa que às vezes a gente não pensa. Caluniadores, por exemplo, fraudadores, não herdarão os reinos dos céus.
quer dizer, vão para o inferno. E ali, então, o que eu quero dizer é, os pecados da carne são pecados que passam, que não são só da carne. O adultério é um pecado da carne, por exemplo. Mas não é só esse. Tudo que passa pela nossa mente é que a gente age. Só que tem o seguinte, tem sempre que falar nisso. Existe o perdão. Existe a vontade de Deus de salvar o homem. Para isso que ele se revelou, para isso que ele veio. Não foi para mandar a gente para lugar nenhum. O negócio é que nós temos liberdade de fazer o que a gente quer. A coisa toda passa pela minha liberdade. Eu faço o que eu quiser, eu acredito naquilo que eu quiser, eu ajo do jeito que eu quiser. E principalmente quem mexe com essas coisas de magia, porque eu não sei, até hoje eu não sei como é que aquela moça falou aquilo. Aquilo fica oculto. Ninguém sabe. Eu sei. E ninguém mais sabe. Ou pelo menos é isso que eu acho. Porque não é assim. Então, essas coisas todas, desde que a pessoa se arrependa, a pessoa está salva. Agora, existe um problema que depois que essa moça saiu, ela não voltou mais, mas eu liguei para ela, porque eu falei, gente, ela não vai mais voltar, e aí eu telefonei para ela. E eu disse, você não vai voltar mais? Ela disse, não estou conseguindo sair de casa. Estou sendo oprimida pelo esse reino imundo espiritual, essa coisa espiritual que ela tinha ido procurar, né? E foi procurar pelas próprias pernas, também ninguém fez ela procurar, foi ela que quis ir. Então, esse é um outro ponto dessas questões, que eu conheço muitíssimo bem, não porque procurei, mas porque, inclusive, minha família, tenho na família quem lida com esse tipo de coisa, então eu sei o que falo. Esse mundo espiritual, ele realmente, depois que você se mete para escapar, para sair, é uma dificuldade terrível. E, volto a repetir, muitas vezes seria necessário um exorcismo para a pessoa poder se livrar daquilo. Mas, primeiro que a pessoa não tem vergonha de dizer, geralmente o nome do negócio é ocultismo, e a pessoa fica oculta exatamente porque ela não quer que diga que não tem coragem de dizer. Até hoje eu não sei como é que a moça teve, eu volto a repetir. Ainda mais que o que ela disse foi, eu quis que a mulher morresse e fiz as coisas para matar a mulher. Então, realmente, ela foi ao grau máximo do que fez e de coragem para falar. Então, pecados mortais que ela fez, ela fez vários ali, idolatria, não matarás, mais de um. Então, e todos mortais, né? Mas volto a repetir, se essa pessoa, ela eu sei que se arrependeu, e eu tenho quase certeza que ela tentou fugir do negócio. Não sei o que aconteceu, não sei se conseguiu, mas ela tentou fugir. E eu sei da dificuldade de uma pessoa sair disso também. Muito difícil, muito, muito. Então, e às vezes não sai nunca. Por que eu estou dizendo tudo isso? Por causa do último momento. Nós todos vamos ter um último momento. O último momento em que a gente vai ver que não tem mais para frente nem para trás, nem nada. O que está feito, o que não conseguiu fazer, não conseguiu fazer. É o momento da nossa morte, né? Nós vamos todos passar por isso. Então, até nesse último momento, nós podemos nos arrepender. Nós temos essa possibilidade de arrependimento. Tinha um padre que falava sobre esse momento, sobre uma pessoa, alguma coisa que ele teve conhecimento, de uma forma ou de outra, alguém recebeu algum santo que ele leu, que uma pessoa havia se suicidado. E
É uma mensagem de um santo, que agora eu não sei qual é, eu ouvi ele dizendo, que a pessoa, por exemplo, quando você, num ato em que seja um ato que dê tempo, por exemplo, se pula da janela, ainda dá tempo antes de chegar no solo. Então, essa pessoa tinha feito esse tipo de coisa. E a pessoa se arrependeu. Então, alguém perguntou e o santo veio e respondeu que a pessoa estava salva, por causa do arrependimento do momento final. Entretanto, dizia esse padre, eu não posso julgar que existe essa... É uma coisa que não dá para a gente falar, mas, enfim, ele diz, por exemplo, quando uma pessoa põe um gatilho na cabeça e atira, né, morre dessa forma, ele diz, será que dá tempo? Sim. É uma coisa que a gente não sabe dizer, mas eu acho que ainda dá. Tenho a impressão que sim, mas não sei, é difícil dizer. Mas o que ele estava dizendo era exatamente isso que eu digo. Enquanto a gente está vivo, a gente tem o tempo do arrependimento. E isso tem que ficar gravado na cabeça de todo mundo. Gravado lá dentro. Por pior que a gente tenha sido, tem esse momento e tem essa possibilidade. Porque Deus não veio para que a gente se perdesse, mas para a gente se encontrar. Toda a revelação, esse projeto que Deus fez para o homem, que fez o homem à imagem e semelhança dele, tudo isso foi para a nossa salvação, não foi para a nossa perdição. E aí, às vezes a gente é carregado para lugares que a gente não quer ir, naquele sentido ali, daquele sentido da Bíblia. Você tem inveja porque eu sou bom? Então, é uma questão que a gente tem que ter muito na nossa mente, nossa visão. Será que alguém quer que eu saia do trilho por inveja? Às vezes as pessoas arrastam a gente, principalmente quando a gente é nova. Tem muita gente que leva para muitos caminhos, os caminhos da droga, caminhos de malandragem, de etc., de coisa assim. E às vezes a gente é novo e tem vergonha de dizer que não quer ir e acaba indo para onde não devia ir. Como eu disse também para os meninos, nós não podemos abrir portas, tem portas, isso também foi um padre que falou, tem portas na nossa vida que a gente nunca deve abrir, porque depois para fechar é muito difícil, como por exemplo drogas, ele estava falando sobre esse fator drogas, você experimenta, acha que não vai acontecer nada e de repente está você viciado. Isso não é tão comum mais para adultos, mas para meninos é. Porque não creio que vocês vão se viciar em nada, porque já são mais velhos, é difícil. Mas os garotos não. Eles estão abertos aí no mundo, num mundo perigoso, e eles podem realmente, ainda por serem muito novos, caírem nessas armadilhas. Mas, enfim, então, essa questão dos pecados, que é uma das passagens que a gente tem que estudar, que são os pecados mortais, os pecados veniais, eles então estão elencados, os mortais, nos 10 mandamentos. E se a gente pensar direitinho, uma coisa é quando a gente age, outra coisa é quando alguém age contra a gente. Ali, quando você elenca aqueles 10 mandamentos, mas ninguém quer que ninguém faça nada com a gente daquele tipo das coisas que estão ali. Por exemplo, se alguém vier para nos matar, ela foi lá, a moça foi lá para fazer aquelas coisas lá contra a outra. Mas se alguém viesse na direção dela para matá-la, eu tenho certeza que ela ia pedir a Deus, pelo amor de Deus, misericórdia, por favor, não me mate. Assim somos nós. A gente vai pedir, pelo amor de Deus, a gente vai ter medo de uma pessoa que venha armado contra a gente para nos matar, e isso é condição assim. A gente tem
a subsistência, né, o instinto de sobrevivência, melhor dizendo, esse instinto forte de sobrevivência, que a gente não quer morrer, apesar de a pessoa ter fé e tudo, mas ela tem um instinto de sobrevivência forte. Então, ainda mais sem pé nem cabeça, uma pessoa entra na sua casa e vai te matar para pegar alguma coisa sua. Quer dizer, não é uma coisa normal. Então, você tem medo. Mas, no entanto, é capaz de ir lá para não sei aonde pedir para matar os outros. Roubar a mesma coisa. Se alguém vier roubar nossas coisas, a gente não quer nem dar, quanto mais que roubem. Adultério é a mesma coisa. Se a gente for a gente que tiver sido traído, é um Deus nos acuda, choradeira, ódios e etc. Todos eles, se alguém falar alguma coisa contra a gente, quer dizer, no sentido do mandamento que é não o falso testemunho, quer dizer, falar alguma coisa contra, uma coisa que eu não fiz, uma coisa que eu não sou, você está me acusando disso, eu não sou isso, eu não fiz isso, mas não sei o quê. E isso em coisas simples, mas pode ser uma coisa séria, que acusem a gente de alguma coisa que a gente não fez mesmo, e sério, de algum roubo, de alguma coisa que a gente nem viu, nem sabe, mas está sendo acusado, e aí é um horror. Então, todas as vezes que eu me coloco ali, e qualquer um se coloca ali, na hora em que é contra mim, é um absurdo, mas na hora em que eu faço, aquilo não é tão absurdo assim. Então, é uma coisa que a gente não pode negar, que esses 10 mandamentos estão dentro de nós. A gente tem repulsa sobre aquilo que é contra, quando está na minha direção. Quando vem na minha direção. Foi por causa de um adultério, que eu nem sei, ela nem acabou dizendo se teve ou se não teve, ou se foi uma simples fofoca, ali no caso da moça, que ela foi lá para tentar matar a outra, na magia. Um adultério. Então, mas será que se fosse ela encantada com outra pessoa, o oposto, ela que estava fazendo a coisa toda, será que ela ia para algum lugar? Nada. Ela ia esconder do marido, não ia falar nada, como são os adultérios, são todos assim. Então, o que eu quero dizer é, a gente tem, as pessoas, a gente não sei, acho que muitas pessoas têm essa implicância ou esse descaso com os 10 mandamentos até o momento em que não é com ela. Porque quando é com ela, a coisa vira toda. Então, é uma coisa que tem que ser observada. Existe uma regra, que se chama regra de ouro, que ela está na Bíblia, que todo mundo sabe. De que forma eu posso cumprir uma coisa, ainda que eu não esteja pensando em religião? Como que eu posso cumprir um mandamento ou alguma coisa do gênero, ainda que eu não pense em religião? Eu posso cumprir quando eu digo que eu faço para o outro aquilo que eu quero que faça para mim, ou eu não faço para o outro aquilo que eu não quero que façam para mim. Então, o que eu faço para o outro é porque, se fizerem para mim, eu vou gostar. E aquilo que eu não quero para mim, eu também não faço para o outro. E isso não é religião, isso é uma regra. É uma regra, apesar de estar dentro da Bíblia, essa regra Falhando. exatamente Falhando, Luciano. Mas eu perguntar. Voltou. Oi? Voltou. Voltou o quê? Estava falhando a ligação sua. Tá ruim a minha internet. Mas vocês estão ouvindo? Agora sim. Então, eu conheci uma pessoa que ele era uma pessoa muito boa. E ele usava isso, e eu tenho certeza que ele perdoava, coisa tão difícil que é perdoar, mas ele era capaz. Então, ele dizia assim, eu falei, você perdoa, sim? Era uma coisa que eu achava... Ele era melhor do que eu, né? Porque eu achava, meu Deus do céu, como é que ele perdoa isso? Aí ele disse assim, mas é também porque eu erro tanto, eu queria tanto que me perdoasse. Ele falava do fundo do coração.
Então, e isso é real. E ele falava do fundo do coração, eu ficava olhando para ele, falava, gente, eu não tenho essa facilidade de perdoar que esse rapaz tem, não. Quer dizer, ele era melhor do que eu. Então, assim, e ele usava regra, mas ele usava regra sem saber, é porque ele falava, eu queria tanto ser perdoado, porque eu faço, às vezes, tanta coisa esquisita, ele tinha alguma vergonha das atitudes dele, enfim, e eu acho que era porque ele bebia muito, e aí fazia muita besteira, então ele dizia, eu queria ser perdoado, e aí ele perdoava, assim, umas coisas tão esquisitas, ele usava regra, ele nem pensava em igreja, mas ele usava, então, quer dizer, a gente pode fazer isso, também perdoar, mas perdoar é mais difícil, mas pelo menos não fazer o que a gente não quer que façam para a gente, pelo menos isso, usar essa regra, se for difícil usar a religião. Para se livrar de muita coisa, para se livrar de muitos pecados e para se livrar de gente contra a gente, porque a gente também, a gente imagina, né, que as pessoas não sabem, mas é uma imaginação, certeza a gente não tem. Como eu digo para vocês, eu conheço bastante bem as coisas por causa de família, familiares, então as pessoas ficam achando que ninguém está vendo nada, que ninguém sabe de nada, não é bem assim que a banda toca. Enfim, já são 9 horas, então aqui ficou uma mensagem sobre os pecados mortais e veniais. Os veniais são os simples, são aqueles que quando a gente faz o ato de contrição na missa, chamam tipo um ato de contrição. E o que é uma contrição? Você está ali pedindo desculpas, embora eu acho que a maioria talvez até reze da boca para fora, mas pelo hábito de ficar repetindo as orações, mas o ato de contrição, na verdade, ele é uma oração em que você pede perdão a Deus dos pecados simples. É aquele na missa de Tá travando, louco. caiu. Luciana? Agora eu acho que deu uma travada boa. Tem que pagar a conta de internet, Luciana. Caiu. Pode falar isso não, Jair. Caiu, voltou. Vamos encerrar, porque já está caindo. Então, o ato de contrição caiu de novo? Foi. Está ouvindo? Sim. Caiu, eu tava falando aqui com os meninos, tem que pagar a conta de internet, louco. Já, isso, não sei o que está acontecendo aqui. Eu vou acabar o negócio aqui. A contrição é aquele, para terminar. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos e irmãs, que pequei muitas vezes por pensamentos, palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa. E peço à Virgem Maria, aos anjos e santos e a vós, irmãos e irmãs, que rogueis a Deus por mim, nosso Senhor. Esse aí é para os pecados veniais. Quando os pecados são graves, a gente tem que ir lá no padre fazer a confissão dos pecados mortais, para poder tomar Eucaristia. As pessoas também, duas coisas. Tem vergonha de ir no padre da paróquia, porque acha que ele vai ficar lembrando de tudo que é coisa que você fez, né? Aí tem vergonha. Mas uma vez eu perguntei para um padre, e eu falei, padre, e esses paroquianos, eu também, né, paroquiano, o que o senhor faz com esses negócios que a gente conta para o senhor? Esqueço tudo. Aí eu pensei, tem que esquecer mesmo, senão ele fica doido, porque não tem como ele ficar com aquilo tudo. Porque às vezes eles têm uma preparação, lá na faculdade, a gente dá aula para os seminaristas, na FATEL. Então, eles têm uma matéria que é a Introdução à Psicologia. Vocês sabem que os psicólogos, psiquiatras, eles têm que separar as coisas, né? Eles têm que separar, porque senão se eles assimilarem tudo que dizem ali, as pessoas chegam com aqueles traumas, aquelas coisas todas, se eles assimilarem, eles não vão conseguir viver nunca mais. Então, eles têm um trabalho que eles aprendem na faculdade, que eu não sei como é, mas de separar as coisas. Quando o cara sai porta fora, saiu porta fora, eles não ficam aquilo na cabeça.
E o padre faz um tipo de uma coisa dessas, quando eles estudam a psicologia, eles estudam lá dentro, eles fazem um tipo de um trabalho desse, porque senão eles também ficam cabeça quente quando vão naquelas confissões, que é tipo de um psicólogo. São coisas que são, às vezes, pesadas, né? E eles, então, fazem um trabalho para também sair dali e esquecer. E outra coisa, eles têm o segredo de confessionário. Então, tudo que a gente diz para o padre fica com ele. Eles não têm como falar nada, porque é uma lei eclesiástica que eles não podem falar nada. Então, geralmente, a gente tem vergonha de ir lá na nossa própria paróquia, mas a gente pode ir em outra, né? Pode ir em qualquer um, para se confessar. Eu mesmo, Luciana, Enfim. eu tenho vergonha de ir no Padre André. Eu não me confesso com ele. Porque a gente fica achando que eles vão gravar, né? Isso. Tem jeito da gente não achar isso, eu também acho isso. Eu também acabo achando que ele vai gravar, mas o padre disse para mim que não grava nada, que ele esquece tudo. E eu acho mais fácil ele esquecer do que gravar, porque é muita gente falando. Se fosse eu, embolava tudo depois, eles devem esquecer, sim. São muitos, você imagina essa gentarada toda, paroquiano todo, e fora o que vem não sei de onde, falando, né? Depois eles devem fazer uma confusão. Tinha que ser, para eles gravarem, uma coisa muito fora do comum. Como mesmo pecados mortais são comuns, pecados mortais, por exemplo, trair o marido, trair a mulher, isso é comum, não é um pecado, assim, que seja, ele nunca ouviu aquilo antes. Não, ele deve ouvir aquilo aos montes. Então, acaba misturando, nem lembrando. Eu acredito que eles esqueçam, eu acredito que o padre disse, eu acredito. Só que a gente fica com medo que ele grave, que fique olhando para a gente de cara feia e mais não sei o quê. Coisa da gente mesmo. Mas não importa. Vai em outra paróquia e faz a confissão e pronto. Então, enfim, encerramos por aqui. Jailson, vê você. Opa, Lu. Pronto, Jailson. Deixo com você para finalizar com a oração. É sempre você que finaliza e que começa. Verdade. Na verdade, a gente tem instituído uma nova regra aqui. Normalmente eu nunca encerro. Quem encerra são os nossos catequizanos, né? Então já tivemos a participação de alguns. Eu quero ver quem se habilita a fazer nossa oração final de hoje. Da agora, estão que nem os meninos, ninguém quer falar nada, não sei nem. Exatamente. Pensei nisso agora. Agora os meninos, ai meu Deus. Mas pelo menos ficam com a câmera aberta. Não, isso é verdade. De quando dão umas sumidas, mas ficam. Os meninos estão sempre de câmera fechada. Acontece. Então tá bom, gente. Deixa eu fazer a nossa oração final. Agradecer, né, por mais esse encontro, por todo o nosso aprendizado adquirido aí. Agradecer pelo dom do Espírito Santo que foi derramado sobre nós durante esse encontro. E vamos rezar uma Ave Maria para complementar o nosso encontro. Ave Maria, Cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Estivemos aqui reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito obrigado a todos. Tenhamos todos uma excelente noite. Bons sonhos. Boa noite. Obrigado. Tchau, gente. Obrigado, Jair. Por nada. Tamo aí. Boa noite. Tchau, boa noite. Tchau, tchau. Boa noite. Boa noite.